homem cavalgou pelas florestas, rumo à enseada asa, onde navios dragões lançaram-se ao mar mais vezes que se pudesse contar, para ver com seus próprios olhos a maravilha dita de pessoa para pessoa, o Deus de toda a onipotência chegara de uma terra estrangeira. Hammerheart, lançado em 16 de abril de 1990, é o quinto álbum do Battery, banda sueca precursora do black metal, que, dando prosseguimento na transição sonora iniciada em Blood, Fire, Death, é com frequência apontada, graças a Hammerheart, como criadora do Viking Metal, estilo ao qual a banda retornaria após alguns experimentos mais thrash em Requiem e Octagon, e tamanha criatividade sonora se coadunava com ricas e extensas letras escritas pelo seu fundador e multi-instrumentista, Thomas Berie Forsberg, ou Quarton, nascido em 17 de fevereiro de 1966 e falecido em 3 de junho de 2004 por insuficiência cardíaca. Hammerheart é um álbum extremamente característico, especialmente para nós bateristas, e ele dá o tom, se não de tudo, da maior parte do que viria a ser chamado de oficialmente folk, viking metal, reforçando o que eu disse no meu vídeo do Stormblast, de por que, muitas vezes, black e folk casam tão bem. Então, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, muito prazer, eu sou Ana Franskowiak, escritora, tradutora, revisora e a nômade cósmica. Aqui tratamos de rock, metal, livros em todas as suas vertentes. E vamos ver o que torna então esse álbum tão especial assim. Shores in Flames abre o disco de uma maneira oportuna, com o som das ondas, da praia, vai nos envolvendo aos pouquinhos para só depois dar a pedrada. Eu não vou ficar aqui dizendo qual que é minha favorita, qual que é menos favorita, porque para mim esse disco é arrepiante do início ao fim, e ela fornece uma ambientação tão legal que desde esse primeiro momento a gente consegue imaginar as histórias contadas nas músicas pelos olhos de quem as está vivendo. Tem-se ali um guerreiro que vai partir, viking, por mar, a gente vê o que ele pensa do local, seu sentimento, sua expectativa de voltar, e eu quero destacar 2 estrofes dela. Quando o vento gritar o meu nome e chegar minha hora de morrer, embrulhe-me em minha capa e ponha minha espada ao meu lado. Deite-me em um navio de carvalho e deixe-me ir com a maré. Permita que as chamas purifiquem minha alma a caminho do grande salão. O que nos leva à arte de capa. The Funeral of a Viking, tela de 1893, é obra de Frank Dixie, pintor inglês, irmão da também pintora Margaret Dixie. Foi retratista, ilustrador e mais conhecido por suas pinturas de personagens literárias, episódios históricos e também lendários. Valhalla, a segunda, essa sim já chega na ignorância, e também é o nome de uma das melhores bandas de death metal que eu já escutei, mas isso é tema para outro vídeo. E sinceramente, pessoal, eu acredito que todo mundo aí faz uma ideia do que seja o Valhalla. Aquele paraíso para quem morria em combate, governado por Odin, as valquírias conduziam essas pessoas até lá. Então, para não chover no molhado, eu quero contar sobre outras coisas mitológicas e igualmente interessantes. Se hoje temos acesso a tantas histórias fascinantes, seja sobre o Valhalla, a criação do hidromel, entre outras, devemos isso, em parte, a Snorri Sturluson, poeta, pesquisador e compilador das Edas em prosa do século XIII. A outra parte, devemos aos e às poetas que atendiam ao nome de Skald, responsáveis pela poesia escáldica, uma das 2 variedades de poesia nórdica antiga, sendo a Edda poética pautada pelo caráter anônimo. Essas pessoas também narravam episódios mais ou menos históricos e populares, às vezes integravam cortes nas quais se apresentavam, e eu acho que merecem um vídeo próprio, vocês não? Ah, e o seu deus protetor era Bragi, esposo de Idun, que na Edda em prosa é a guardiã das maçãs que conferem juventude eterna. Baptized in Fire and Ice, que tem aquele refrão que não sai da nossa cabeça e altamente baterística. Eu sei que eu disse que eu não ia falar de favoritas, mas tá. Ela retrata, entre outras coisas, o lírico falando sobre como o pai se orgulhou dele desde o momento em que nasceu, ergueu aos céus, o submeteu a esse batismo do fogo, enquanto as neves derretiam com a chegada da primavera,
E são costumes como esse que vão passar a ser mal interpretados por outros povos, deturpados, e o que me faz pensar quanto dessas lendas que nós conhecemos hoje foram preservadas e o quanto foi então deturpado para fazer parecer que era algo maligno. De um jeito ou de outro, essa música nos leva diretamente para o tema da próxima. Ouça os brônzeos chifres, observe o cair do relâmpago, então você saberá que cheguei ao fim da minha trilha de guerreiro de Odin. Meu filho, por favor tenha cuidado, através de você me é concedido viver. Essas palavras valem mais do que você jamais saberá. Faça-as viver de pai para filho, ou from father to son. Eu sei que tu me observas, Pai de todo o passado e de tudo que virá a ser. Tu és o primeiro e o derradeiro. Guie minha canção, ventos nórdicos, aos gloriosos salões no céu. Então os portões saudar-me-ão bem abertos, quando minha hora de morrer chegar. Song to Hallophaig, sem adjetivos. Home of Once Brave, naquele refrão magnífico, menciona Hugin, pensamento, e Munin, memória, os corvos mensageiros do deus Caolho, ou seja, Odin, que abdicou de um dos olhos e permaneceu suspenso por 9 dias na árvore Yggdrasil, em nome de sua avidez pela sabedoria. Pessoalmente, a minha lenda favorita envolvendo o principal deus nórdico é aquela onde ele costuma andar entre as pessoas, disfarçado de um humilde viajante, testando as virtudes de quem encontrasse pelo caminho. E o final dessa música lembra algo que eu já comentei por aqui? Pensa nisso, comente caso queira, e vamos ao momento mais aguardado desse vídeo. E aquele tiozinho nada a ver que vira e mexe aparecia no show e o pessoal zoava, o bonezinho da ferragem, camiseta furada, rasgada da campanha de vereador. E se fosse o Jim? One Road to Asa Bay é um épico de cerca de 9 minutos e 8 estrofes a respeito da cristianização forçada na Escandinávia que Quarton dedicou a Cloys Dean Anderson, escritor de ficção especulativa com o qual ele se correspondia e que faleceu aos 75 anos de idade em 5 de julho desse ano. Embora os fatos narrados tenham inspiração histórica, a Baía Asa é fictícia e leva esse nome em homenagem a Asa Drake, pseudônimo com o qual Cloys assinou alguns dos seus livros e que acentua a ideia de que Asa Bay poderia ser qualquer lugar assolado pelo genocídio cultural, onde o alvo principal não são exatamente as pessoas, mas seus costumes e crenças, sendo que muitos povos ao longo da história foram inclusive impedidos de se comunicar em seu próprio idioma, que se manteve vivo, em segredo, graças à tradição oral e transgeracional. One Road to Asa Bay foi a única música do Bathory a ganhar videoclipe. Ele foi pago pelo Quarton e ele sequer chegou a ver o clipe quando deu uma entrevista à época no Headbangers Ball, que era um programa equivalente ao nosso Fúria Metal aqui. E eu vou parafrasear aquilo que o pessoal do canal de covers em homenagem ao Rotting Christ, o Rotting Christ Guitar Covers Tribute, falou: um dos álbuns mais épicos já gravados. Música que fala com as nossas almas. Eu super concordo e ele é incrivelmente simples e como as atuações e os enquadramentos contribuem para contar aquela história, aquilo que a música já está nos passando. Na primeira e na segunda estrofe, nós temos um contexto de curiosidade instigada. Todo mundo, a fim de ver quem era aquele pessoal estranho que havia chegado. E como falavam sobre paz, cheiravam a flores, tudo bem, deve ser só mais um grupo de viajantes, olha a lenda de Odin aí, e some-se a isso o fator exótico no idioma e nos trajes desses homens com cruzes douradas nos pescoços, ao invés de, por exemplo, martelos de Thor ou o famoso Mjolnir. Na terceira, porém, acaba a troca cultural e começa a imposição. Na quarta, um nativo se insurge e é executado. Na quinta, começa a exploração explícita geral. E o que eu considero dois dos momentos mais cruciais do clipe, a quebra do ídolo, que é mais impactante que cenas de 100 batalhas, e o foco naquele senhor idoso, porque ele, mais que qualquer pessoa ali, sabe que o pior recém começou.
Eu vou deixar para vocês na descrição um documentário onde o próprio Quorthon fala sobre as inspirações dele, sobre como é isso de contar histórias através das músicas, e já pergunto para vocês desde agora, gostam de mitologias diversas? Gostariam de ver mais conteúdo nesse sentido? Gostam de Bathory? Escrevam aí, comentem, deixem sugestões. Ao se inscrever no canal, clique no sininho para não perder nenhuma novidade. E eu digo que se eu já amava esse disco antes, saber de toda essa inspiração literária, então, eu não preciso nem dizer, né? Agradeço a você que assistiu até aqui. Forte abraço, ótimas músicas e leituras. E do widzenia!